Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Esse vídeo é um vídeo de começo de ano, aquele bem típico, e aí vocês falam, nossa, mas o ano já começou, já estamos 2 semanas no ano de 2025. E eu tive uma realização nos últimos meses da parte de planejamento na minha vida. Eu tô bastante focada nas rotinas atualmente, eu tô com o Desafio Maverick com as mulheres, e a gente tá focando bastante em mudança de hábitos, de implementação de hábitos saudáveis e hábitos positivos. E de grão em grão a galinha enche o papo e eu vi que são esses pequenos hábitos que estão formando uma figura geral da minha vida. Todo começo de ano, geralmente eu faço esse exercício de planejamento, mas geralmente é somente nos primeiros dias e aí o ano já se desdobra naquela pressa que a gente sabe que a sociedade tem hoje em dia. E eu tenho estudado recentemente sobre pensamento estratégico, planejamento, e o que eu percebi é que falta muito planejamento na minha vida. E aí vocês olham e falam, nossa, mas a Laísa faz tanta coisa. Mas assim, quanto mais planejamento a gente tem na nossa vida, mais o céu é o limite. Então é algo que eu tô focando, eu vou passar o que eu aprendi aqui pra vocês. Esse vídeo vai ter 7 pilares de como manter esse pensamento estratégico durante o ano e como, principalmente no mês de janeiro. Eu quero primeiramente trazer essa intenção, porque quando a gente fala em planejamento, parece que é só sentar, fazer uma lista e já era. E simplesmente não. Então abra a sua mente para pensar que pensa na planta de uma casa, né? Você quer construir uma casa, eu sou arquiteta. Então você tem aquela casa inteira, tem a parte onde vai passar os canos, a eletricidade, onde vão estar os móveis, que cor que vai ser, que tipo de madeira que vai ser as portas, vidros e blá, todos os pequenos detalhes de uma casa. E pensa que você simplesmente não começa, pega um bloco ali e começa a construir a casa. Não, é todo um planejamento, são plantas, assim, engenharia, arquitetura, elétrica, para realmente aquela casa vir para se manifestar aqui nessa realidade de uma forma física. E aí a gente para pensar na construção de uma casa. Quanto tempo que leva para o arquiteto projetar a casa, para o engenheiro projetar a estrutura, para o design de interiores, para o designer de interiores efetivamente ver qual que vai ser a decoração da casa, as cores e tudo. Vamos pensar, sem contar a parte de aprovação na prefeitura. Então, assim, vamos contar, dependendo do tamanho da casa, 1 ano, pelo menos 1 ano, ali, só das plantas. Para aprovação de plantas, aprovar na prefeitura e volta, tem coisa que tem que ser consertada. E depois, durante a construção, tem a parte da inspeção. Existem passos para a construção de uma casa. E aí, quando a gente olha para nossa vida, é bem deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Zeca Pagodinho. E aí as coisas vão acontecendo aleatoriamente, elas vão se desdobrando de uma forma que a gente nem sabe aonde é que a gente tá indo. E aí vem a parte do problema de você não ter pensamento estratégico, né? Das falhas, de você não pensar antes de fazer as coisas, que se você não tem um plano, a sociedade tá ali pronta para fazer um plano para sua vida, para você. Então, se você não tá consciente de onde é que você tá indo na sua vida, tem engenheiros presos dentro de uma salinha lutando para ter a sua atenção. Então, essa parte de pensamento estratégico é muitíssimo importante. Eu quero que, se você que está assistindo esse vídeo passar pelo menos um mês de janeiro inteiro somente no papel, planejando aonde é que eu vou, o que eu vou fazer todos os dias, quais são os meus hábitos. Então, vamos entrar em detalhes. Eu fiz uma lista aqui. Esse vídeo, na verdade, ele é inspirado no Actualize.org, que é o cara que eu assisto, o Leo Gura. Tem um vídeo dele que chama Strategic Motherfucker, How to be an Strategic Motherfucker. E esse vídeo veio dele, então eu tirei algumas falhas aqui do que acontece na nossa vida quando a gente não planeja. Ou das, assim, eu acho que diria as maiores falhas que tem de falta de planejamento. Então vamos lá, a lista. Casar cedo. Jogar videogame a sua vida inteira e a vida passar. Beber e ir pra festa direto e deixar final de semana, assim, que geralmente, principalmente para pessoas que trabalham no corporativo, chega final de semana que é o momento que você devia estar planejando para onde é que você tá indo, se você vai continuar naquela empresa, o que você vai fazer da sua vida, você passa sexta, sábado e domingo inteiro bebendo e festando. Não desenvolver uma especialidade em nenhuma área. Você acaba, assim, não se especializando em uma coisa, não cria maestria em nenhuma área. Por exemplo, faz 10 anos que eu tô estudando psicodélicos, então é uma área que eu consigo falar com uma certa profundidade, porque eu passei 10 anos na minha vida estudando aquilo. A arquitetura é outra área da minha vida, e eu trabalhei com arquitetura durante 15 anos, então eu tenho muito conhecimento. Arquitetura, elétrica, todas essas coisas, assim, engenharia,
gerenciamento de projetos. Então, se você não está estudando absolutamente nada, se você não tem uma área da sua vida que você está focando, é um outro erro estratégico. Comer comida industrializada, que é o mais comum, comer fast food ou não se importar com a sua alimentação. Não ir no médico, principalmente para homens. Ou às vezes não ir no dentista. Eu conheço muitas pessoas que, nossa, não vai no dentista ou tá com medo de ir no dentista. E dentista, principalmente aqui nos Estados Unidos, é caro. Então, assim, pelo amor de Deus, qual que é a sua prioridade? Eu já fui esse tipo de pessoa que no final eu tive que pagar, sei lá, $3.000 para fazer um implante dentário porque eu procrastinei para ir no dentista ou não priorizei a minha saúde. Então, não ir no médico, não ir no dentista. Correr atrás de amor, de sexo, de ficar, principalmente pra nós mulheres, ficar indo atrás de homem ao invés da gente focar, ou homem correr atrás de mulher, ao invés da gente realmente focar nas coisas que importam na nossa vida. Correr atrás de sucesso e dinheiro, ao invés de correr atrás de se sentir completo internamente do que realmente faz você feliz. Ter filhos cedo. Estar em um relacionamento abusivo, a gente sabe que tá num relacionamento abusivo é aquela rua sem saída do labirinto, que você fica ali anos preso, às vezes 10 anos, às vezes 20 anos, às vezes você tá nesse tipo de relacionamento agora e a sua vida não destrincha por conta desse relacionamento tóxico. Ter filhos cedo, estar em um relacionamento abusivo, não estudar nada, não entrar na jornada da espiritualidade, desenvolvimento pessoal, ou não ir pra faculdade, não continuar a sua educação depois de sair da faculdade, ser leal a um membro da sua família que é totalmente tóxico, ou ser leal a uma família totalmente disfuncional, e você tá ali. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa bem próxima de mim, que eu não conversava fazia muito tempo, e aí no final da conversa foi aquela mesma coisa, que a pessoa tá bem próxima da família, e a família, o pai tem depressão, e a pessoa basicamente abandonou a vida dela porque ela tá muito apegada à família, e é uma pessoa que é um adulto, tem quase 40 anos, então é uma vida inteira jogada fora, porque enquanto você estiver próximo daquelas pessoas da sua família que não estão indo atrás, que não estão fazendo o trabalho, que não estão fazendo aquele estudo interno que a gente tá fazendo, se você é leal àquela família que é tóxica e disfuncional, você já sabe seu futuro, né? Tentar ficar rico rápido, aqueles esquemas de faça 7 em 1, blá 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 blá. Investir dinheiro em coisas erradas. Entrar em débito ou usar muito cartão de crédito e ter muito débito, ter dívidas, né? E não é débito é aqui que fala. Dívidas, no geral, usar cartão de crédito quando se você não tem dinheiro e você tem que passar no cartão de crédito, já é um sinal que você não pode comprar aquilo. Pra que você vai comprar? Pra que você vai comprar no cartão de crédito? Trabalhar para um chefe, trabalhar 80 horas por semana para subir a escala corporativa lá e chegar, achando que você vai chegar em algum lugar dentro daquela empresa. Essa daqui é uma coisa que eu aprendi com esse cara, ser barato com o meu desenvolvimento pessoal. Eu lembro que ele falou, nunca seja barato com o seu estudo, né? O seu estudo para comprar livro, para ir para retiro. Então, ser barato, nunca contratar um coach ou um terapeuta, porque, gente, eu conheço 50 mil pessoas, né? Depois de um tempo trabalhando, tantas mulheres faz cerimônia atrás de cerimônia atrás de cerimônia, não investe, não quer fazer uma sessão comigo, aí ela vai em outra cerimônia de ayahuasca e vai só abrindo aquele monte de carga de sombra do ponto que a pessoa não sabe nem mais o que fazer na vida e não integra. Então ela nunca vem até mim, ela não quer entender, não, eu consigo lidar com tudo, e a pessoa fica naquele looping ali por 5 anos, por 10 anos, né, repetindo aquelas mesmas coisas. Então, não ser barato pra comprar livro, pra comprar curso, pra ir pra retiro, pra ir atrás de coach, ir atrás de terapeuta. Outro é viver no lugar errado. Mas é aqui na minha cidade. Sai da sua cidade. Não vou nem entrar nesse detalhe. Ter as pessoas erradas em volta de você. Ter sempre os amigos que não querem nada da vida e você tá ali em volta daqueles amigos e a sua vida não vai pra lugar nenhum e você se sente mal de querer ter ambição porque seus amigos estão naquela mesma coisinha, fazendo a mesma coisa. Correr atrás de sexo e amor, já falei. Negligenciar meditação e espiritualidade, que é principalmente comum entre homens, que eles ficam ali só atrás do dinheiro, dinheiro, business, 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 esquece da espiritualidade do feminino. Meditação, no livro Ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss, ele fala que meditação é a prática comum entre todas as pessoas que ele entrevistou ali, pessoas de assim alto level de sucesso, e sucesso não só material, ele entrevistou monge e tudo. Então, meditação é a prática comum entre as pessoas que têm mais sucesso na vida.
O último, tem muitos ainda, mas eu vou terminar aqui, levar a religião a sério. Então vamos lá. Intenção estratégica é o primeiro ponto do pensamento estratégico. Fazer as coisas sem ter intenção nenhuma, fazer as coisas sem nem saber. Por exemplo, seu dia começa, né, agora a gente está trabalhando lá no Desafio Maverick, e aí a gente fez a lista, a gente tem um aplicativo de metas, aí já começa o shot matinal. Aquele shot, ele já é assim, uma estrutura para o seu dia. O shot, né, o meu dia eu tomo o meu shot de manhã. Não, na verdade eu acordo e faço minha meditação. A primeira coisa já é tão automático pra mim que eu não fico mais contestando se eu vou fazer ou não. Então, meditação, já vou direto 1 hora de meditação. Aí tomo shot, academia, cold plunge, tomo banho, vou trabalhar. Então já tem toda uma estrutura do meu dia pra eu não ficar pensando, porque sempre que tem um espaço aberto ali, ou a gente fica lá no Instagram fazendo coisas aleatórias, a vida passa e se tem muito espaço em branco do seu dia, se você nem sabe por que você tá fazendo as coisas, muito provavelmente você tá sendo carregada pela sociedade, pelos engenheiros que projetaram a sua vida, que sabem quais são as suas fraquezas, e se você não tem uma intenção do porquê que você tá fazendo as coisas, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô gravando esse vídeo nesse momento? Se eu só abro aqui, eu não tenho objetivo nenhum pra gravar um vídeo, o que vai ser esse vídeo? O que eu tô colocando na mente de outras pessoas? Então, qual que é a sua intenção por trás das coisas que você faz? Então, é muito importante. E aí, nesse vídeo dele, ele faz uma analogia, ele fez um curso que fala sobre pensamento estratégico na guerra, né? E a gente enxerga, é muito fácil ver a estratégia numa guerra. E aí, se a gente aplica, né, principalmente nos militares, né, eles têm uma estrutura, assim, muito forte, ele tem uma equipe, o pensamento estratégico da pessoa que tá ali, o general que tá comandando todo mundo, e existe toda uma estratégia de como que vai andar, onde é que vai atacar. E aí, se a gente aplicar essa metáfora para nossa vida, indo para a guerra, né? Pensa que se você tá indo para a guerra, que é a vida, se você for ver todo dia acontece uma coisa diferente, cada dia um poderoso chefão no final que a gente precisa enfrentar, e como é que eu vou lidar com tudo isso se eu nem sei para onde é que eu tô indo, eu nem sei que armas que eu preciso, o que é esse inimigo, né? Então aplica essas características de pensamento estratégico na sua vida atual. De você indo para uma guerra sem saber que você tá indo para uma guerra. E não só isso, mas de você viver na guerra sem nunca se preparar para a guerra, ou você nunca nem parou para pensar que a sua vida é como se fosse uma batalha, uma guerra. E se você vai para uma guerra e você não tem pensamento estratégico, você nunca estudou estratégia, de onde é que você está indo, do terreno, como é que funciona, de quais são os seus inimigos, como é que você vai ser atacado, o que você precisa para se defender, muito provavelmente você vai ser derrotado nessa batalha. E é o que acontece na nossa vida. E aí vai da gente de viver uma vida inteira reclamando das coisas que aconteceu, ou de realmente abrir os olhos e falar, realmente eu não tô planejando nada, não existe uma intenção estratégica por trás das coisas que eu tô fazendo. E aí o próximo pilar é a análise estratégica, que é basicamente você prever os obstáculos que estão vindo, né? Você analisar, por exemplo, nas guerras, você assistir em filme, eles sempre vão ver como é que tá o terreno, né? Sempre vai alguém espiar o que os inimigos estão fazendo antes deles chegarem até o lugar. Então existe todo um estudo ali do que tá acontecendo por trás antes de você ir pra guerra. E também para ver quais são as soluções, né? Quais são as armas, quais são as estratégias de defesa que você vai ter nessa guerra. Então é toda uma análise estratégica e uma antecipação dos desafios que vão vir antes de você entrar nessa guerra. Terceiro é a preparação estratégica, alocação de recursos, basicamente. Distribuição de tempo, energia e recursos de forma eficiente para maximizar os resultados. É estudar a nossa mente, basicamente, porque quando você pensa numa guerra, é fácil imaginar os inimigos, tudo. Agora, aplica isso para sua vida e a batalha, de certa forma, não é o mundo lá fora. Por mais que seja, tenha engenheiros estudando lá para lutar com a sua atenção, mas nada vai te afetar a não ser que você deixe. Então, é aquela batalha entre o eu superior e o eu pequeno.
Então, no final, o seu maior inimigo é você mesmo. Então, como é que funciona essa análise de estratégia, esse estudo? É basicamente você estudando a si mesmo. Por exemplo, eu como açúcar desde que eu era pequena. Açúcar é uma coisa pra mim que eu aprendi a me acolher com açúcar. Então, hoje em dia, igual ontem eu fiz uma panqueca com aveia, com ovo, banana, joguei banana em cima, mel. Então, assim, eu tinha chocolate, eu tinha várias coisas aqui pra comer, mas eu fiz aquilo pra me proteger porque eu conheço o inimigo. Eu sei que quando a vontade de doce vem, ou eu faço alguma coisa saudável, ou eu vou comer um monte de besteira. Porque foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, eu preciso me estudar. Quando é que eu, por exemplo, se eu tô nós mulheres, se eu tô ali no meu período da TPM, já vem uma vontade de doce maior. Então, eu comecei a preparar gelatina e misturo com iogurte, jogo mel em cima. Então, tenho várias, assim, estratégias colocadas, né, ciladas de certa forma, pra me preparar desse meu eu pequeno. Que ele vai mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Então, me conhecer, né? Minha tatuagem é conhecer a si mesmo, conhecer internamente a sua estrutura interna, né? Até porque muitos desses hábitos que a gente tem são hábitos inconscientes. Então, como é que você estuda, né, um inimigo invisível? Que é basicamente a gente estudando a si mesmo. A gente estudando nosso comportamento, a gente estudando quando é que a gente cai, quando é que a gente sai da nossa rotina, né? Então essa parte de pensamento estratégico é muito sobre, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre planejamento, e a importância de ter uma visão da sua vida. Eu quero gravar um áudio, um vídeo falando somente sobre rotina e criação de hábitos também, mas nesse eu só quero que você se você pegar uma coisa desse vídeo que seja essa habilidade de sair do micro, de sair do detalhe, que às vezes você tá ali, sei lá, às vezes você tá brigando com alguém do seu trabalho chefe, aí você para pra pensar, nem nesse trabalho eu não quero ficar, eu tô brigando com esse chefe, tipo, é só eu planejar aqui mais 3 meses, eu junto uma grana, saio desse trabalho, pego outro, nem com esse... Aí você fica ali naquela rixa com o seu coworker ou com o seu chefe, e aí aquilo passa anos e fala, não, peraí, deixa eu sair daqui. Então, se esse vídeo servir pra alguma coisa, eu quero que sirva pra dar um zoom out na sua vida, pra você enxergar a área de batalha, a sua vida como um todo. Quais são as áreas, por exemplo? Meu pai me ligou esse final de semana, queria conversar sobre política. I know better. Aí eu falei, pai, eu não converso sobre política, você lembra? Aí ele continuou tentando conversar. E aí não é o momento que eu tô de TPM, porque se eu tô de TPM, eu não atendo meu pai. Porque eu sei as minhas limitações quando eu começo a falar de política, como começa a ficar no vitimismo, blá blá. Então, assim, se eu tô de TPM, eu não atendo ninguém da minha família. Ponto. É uma limitação minha. Conhecendo bem o inimigo, eu sei melhor do que fazer as coisas que eu sempre fiz anteriormente. Então, olhar esse campo de batalha como um todo e ver aonde é que estão as suas fraquezas, aonde é que a sua defesa está fraca, né? Aonde que eu preciso concentrar as minhas forças e aonde que precisa ser mais forte, quais são os meus pontos fortes, qual é a área que eu triunfo e qual é a área que eu tô pecando aqui, as minhas fraquezas. Que se você for ver pensamento estratégico, nada mais é do que reforçar as suas defesas. E ver aonde é que pode dar errado. É a mesma coisa com o paraquedismo. É você estudar completamente quais são os erros possíveis para você se preparar para aqueles erros. Por exemplo, e se acontece isso com paraquedas, o que eu faço? Puxo reserva. Então você fica ali o tempo inteiro, se acontecer isso, para você já se preparar para quando aquilo acontecer. Isso é pensamento estratégico. Então, essa habilidade de sair do micro, né, de toda vez você briga com seu pai e fica aquela coisa, não, peraí, eu não preciso disso todos os dias, é só eu falar pra ele quando eu converso sobre política, e mais ainda, melhor eu nem conversar com ele quando eu estiver de TPM, que a minha defesa tá fraca. Então, estratégia na sua vida. E no seu trabalho também, você fica aí fofocando com o coworker ou reclamando do chefe, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Esse trabalho nem alinhado comigo não tá. Então, dá um zoom out, assim, da sua vida, dá um zoom pra fora pra você enxergar o campo de batalha, o mapa completo, você se estudar. E essa habilidade de ir pro micro, né, dar um zoom e participar dali quando você precisa fazer algo, que são, por exemplo, os meus hábitos. Hoje de manhã eu precisei sentar na meditação, mas se eu não consigo ver a figura geral, eu me perco ali na meditação, principalmente nós mulheres com essa parte de abstrata, de amor, compaixão, de ficar muito no sentimento e não volta pra racionalidade, né? Então, esse vídeo é pra
te dá a habilidade de dar um zoom mais e um zoom menos, zoom mais e zoom menos, da micro, né, de olhar para sua vida em pensamento micro de cada situação que está acontecendo, é a academia que eu vou todos os dias, é a meditação, pro geral, para que é que eu tô fazendo tudo isso? Qual que é a figura geral? Para onde é que eu tô indo na minha vida? Que figura geral que isso tá criando? Porque o micro é cada pedacinho do quebra-cabeça, o macro é o quebra-cabeça completo. Mas se eu não sei o que é o quebra-cabeça completo, como é que eu vou botar as peças no lugar? Por que eu vou fazer cada coisa que eu tô fazendo? E aí você para pra pensar, a maior parte das pessoas não tem um planejamento na vida delas. Simplesmente 99% das pessoas não tem um planejamento. A vida se desdobra assim de uma forma que ela nunca nem parou pra controlar onde é que ela tá indo, pra onde é que eu tô indo. E vocês, mulheres, principalmente. Eu vejo muito em homem, tipo, pra onde é que esse cara tá indo? Pra onde é que esse cara tá me levando? Que homens são os líderes, né? Costuma falar, porque ele vai te levar pro... Não, ele tá me levando pra onde? Ele nem conhece a si mesmo, ele nem conhece o inimigo, ele ainda tá enxergando o inimigo como externo. Ele ainda acha que os outros são o inimigo. Muitos homens ainda acham que a mulher é o inimigo. Então, estudar internamente, nós mulheres, tipo, pra onde é que esse cara tá indo com a vida dele? Eu tô seguindo esse cara, né? A gente tem essa mania de nutrir, né? Eu tô nutrindo, eu tô alimentando no sentido não de comida, mas de alimentar com a nossa energia, né? Nós mulheres, a gente dá a luz. Então, a gente tá alimentando pra onde é que aquele cara tá nos guiando, tá nos levando, né? Ele tá planejando ir pra onde? Então, falta muito planejamento da maior parte das pessoas. Até influencer, se a gente parar pra pensar muito influencer, né? Pensa que a maior parte das pessoas é estúpida. Vamos chegar nessa conclusão. E aí a gente vê tanto influencer, parece que eles têm a vida toda resolvida. E uma coisa que eu percebi sobre pensamento estratégico é mente aberta. Nunca vai ter a resposta exata, porque tem um outro pilar aqui que é sobre adaptabilidade. Né? Então, essas pessoas que acham que tem a vida resolvida e aí elas querem passar pra você, sendo que elas nunca nem fizeram o planejamento da vida delas, elas estão indo atrás de dinheiro, que a gente sabe que na corrida longa, dinheiro, qual que é a importância de ter dinheiro se você não sabe pra onde é que você tá indo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então muitos ratos perdidos dentro do labirinto, com um monte de rato gordo, cheio de queijo, e a gente seguindo esses ratos, achando que eles estão indo pra algum lugar, sendo que no final o objetivo é para sair do labirinto, não é nem para ganhar mais queijo, que no caso é o dinheiro. Então, presta atenção nas pessoas que você assiste em volta de você, para onde é que eles estão indo, se eles realmente planejam a vida deles, se eles sabem para onde é que eles estão indo. A maior parte das pessoas, o fato é, a maior parte das pessoas tem zero de planejamento. Zero. Elas nunca se imaginaram onde é que elas vão estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e a gente está na sociedade de gratificação instantânea. Né? Então, uma das qualidades aqui para desenvolver é a gratificação adiada. Então, fazer coisas pro nosso eu futuro, ter pensamento a longo prazo, é você se sacrificar, é você não ir pra festa, você não ter filho cedo, é você não ficar correndo atrás das coisas erradas, para que você tenha esse pensamento a longo prazo para você investir no seu futuro. A maior parte das pessoas não consegue pensar além daquele dia. Ela tá ali naquele dia, naquele mês, no máximo o ano, e olhe lá ainda, a maior parte das pessoas nem planeja o ano, né? E aí o próximo é concentração de força. Concentração de força para mim, é foco. Esse daqui é o meu dia, é isso que vai acontecer. A minha energia tá completamente para isso. Igual hoje eu tava no meio das minhas práticas, fazendo minhas práticas de manhã, uma mulher que vai hoje na cerimônia de cacau hoje à noite me ligando. E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, ela acha que eu vou parar o meu dia, é que eu tô dirigindo, não posso escrever. Você pode me ligar? Aí eu respondi depois, eu falei, se você quiser mandar um áudio, pode mandar, mas eu não vou parar as minhas coisas. E aí é tão fácil pra gente parar o nosso dia, encontrar com fulano, mas o que a gente vai fazer, sabe? E aqui eu não tô falando pra você virar antissocial, não ver mais ninguém, mas a maior parte das pessoas não tem planejamento nenhum. E se você tá em volta dessas pessoas e as coisas estão acontecendo aleatoriamente na sua vida e você não tem um planejamento, desculpa te falar, mas você tá indo pra lugar nenhum. Assim como a maioria das pessoas, só que como tá todo mundo caminhando em direção ao precipício, ninguém fala nada. Então é sua responsabilidade concentrar suas forças, né, ter ali a sua atenção e a sua intenção estratégica em uma coisa só.
Quando você para pra pensar no tamanho do seu sonho, nas coisas que você precisa fazer, nos livros que você precisa ler, nas suas práticas, nas suas coisas, o dia precisa ser estruturado de uma forma para você realmente conseguir chegar onde você quer chegar. E aí cada minuto vai fazer diferença. E aí você começa a ver como o nosso tempo é precioso, como a nossa atenção que a gente às vezes dá e não só a gente dá, a gente desperdiça aonde isso devia estar sendo utilizado pra gente mesmo. Então, concentração de força, foco. Análise crítica e decisão, o quinto pilar é análise crítica e decisão assertiva. Avaliar situações de forma objetiva para tomar decisões informadas. Foi aquilo que eu falei. Quando as pessoas fazem nos filmes, né, a estratégia da guerra, não é uma coisa assim, e se fizer tal forma, vamos ver o que acontece. Não, são riscos calculados. É uma análise toda que acontece ali para você ter uma análise crítica, para você realmente tomar a decisão certa na hora certa. As coisas não podem acontecer aleatoriamente, né? Igual eu, no período da minha TPM, a minha vida muda completamente, porque, não é porque a Laísa tem esse negócio, eu tenho dismorfia, alguma coisa, eu não sei o nome em português, mas é basicamente uma TPM, que é uma depressão. Então, pra mim, aquele é o momento que eu preciso ali armadura e pronta pra guerra, porque o inimigo interno, e aí que entra na parte o livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que ele fala dessa resistência, né, desse inimigo invisível, esse inimigo interno, de como lutar contra a gente mesmo no final, contra o nosso eu pequeno, e todos os dias a gente precisa acordar com essa mentalidade de pensamento estratégico, senão, meu amor, a gente não chega em lugar nenhum. Então, análise crítica, e às vezes a gente precisa tomar atitudes sem nem saber, porque realmente esse inimigo é invisível, né? Muitos nossos hábitos são inconscientes, mas ainda assim a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter uma estratégia. Por mais que a gente não conheça, a gente nunca tenha visto com os olhos esse inimigo, que é internamente a estrutura da nossa mente, a forma como a gente foi doutrinado pela igreja, né? Por exemplo, se você trabalha, uma das fases em estratégia que é trabalhar numa empresa, dar o sangue para sua empresa, tá trabalhando lá 10 anos, eles te mandam embora, você sai com uma mão na frente e outra atrás, e você nunca nem parou para pensar se aquele realmente era o trabalho, se você realmente estava feliz, se aquilo era realmente o que você queria fazer. Então, pessoas que trabalham para uma empresa sem nem pensar onde é que elas estão indo dentro da empresa, se elas vão fazer aquilo o resto da vida delas e entregar a vida assim, porque a gente foi treinado de certa forma. Na escola a gente foi treinado, na faculdade a gente foi treinado para sentar dentro de escritórios, para centrar pensamento. Na época da industrialização, da gente ficar sentada em fábricas fazendo as coisas, escutando alguém mandando a gente fazer algo, né? Esse eu acho que é o grande problema do pensamento estratégico, é que alguém sempre falou pra gente como é que a gente tinha que viver a nossa vida. A Bíblia tá ali para ensinar a gente para como é que a gente vai viver a nossa vida, religião como um todo, né? Não só o cristianismo, mas todas as religiões têm uma estrutura fortíssima ali de como é que você deve rezar, como é que você deve respeitar a sua família, como é que você deve participar da sociedade. E a sociedade em si também, essa estrutura que a gente foi doutrinado, domesticado dentro da sociedade, de como é que a gente precisa fazer certas coisas, do ponto que a nossa autoridade interna tá fraca, porque a gente nunca teve a capacidade ou a coragem de utilizar nosso próprio discernimento, a nossa própria autoridade, a nossa própria confiança, autoestima. A gente nunca precisou exercer esse músculo de eu decido o que acontece na minha vida. É isso que eu vou fazer. Até mesmo o horário de trabalho, você vende o seu corpo de certa forma por uma empresa por 8 horas e por aquele momento você precisa ficar sentado fazendo tal coisa. Então, é todo um tempo ali que você não tem a liberdade da autoridade interna, de decidir o que você quer fazer. Você não pode simplesmente levantar e sair andando. Então, é uma prática. Exercer pensamento independente, pensamento estratégico, pensamento sistêmico e ter essa habilidade de zoom in, zoom out, né? Entrar no micro, né? Fazer a sua prática ali e saber que a sua prática faz parte de uma visão geral da sua vida e olhar o macro e ver aonde tudo se junta, para onde é que você tá indo. Eu sei que da ansiedade, né, ouvir sobre isso e falar sobre isso e executar as coisas da nossa vida, porque a gente nunca foi ensinado a ter essa autoridade interna. Então é uma responsabilidade nossa, não adianta também entrar no vitimismo, falar nunca me foi ensinado, tá, mas agora é o momento.
Qual que é a próxima aqui? A sexta é a adaptabilidade, permanecer flexível e ajustar estratégias em resposta às circunstâncias de mudança. E aí a gente vê que a gente está falando de um sistema que ele muda o tempo inteiro, né? Se você parar para pensar na estrutura da nossa mente, tá o tempo inteiro mudando. É um organismo vivo, não é um sistema que... A natureza é um sistema também que não é... como é que eu falo? Não é linear, né? É um sistema complexo que está em mudança o tempo inteiro. E a nossa mente também está em mudança o tempo inteiro. Então, como é que a gente se protege de um inimigo que ele muda, é um camaleão o tempo inteiro, a nossa mente? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente conhece as nossas fraquezas, mais fácil é pra gente se adaptar ao que vai acontecer dentro dessa guerra interna, né? Que tá acontecendo o tempo inteiro dentro da gente. Mas essa habilidade de adaptar, porque você pode se planejar, né? Tanto os valores, eu falo para vocês fazerem o exercício dos valores a cada 3 meses, a cada 4 meses, porque a gente muda o tempo inteiro. Então, essa habilidade de se adaptar às mudanças, né? Eu acho que é uma das melhores qualidades de um indivíduo, é essa habilidade de se adaptar às mudanças da vida e conseguir lidar com essas mudanças sem perder as estribeiras, sem perder o foco, sabe? E continuar na meta, porque a verdade é que, sei lá, talvez você tenha traçado um plano para o seu ano, mas no decorrer do ano as coisas mudaram, então é necessário, eu recomendo esse pensamento estratégico, não é só no começo do ano, é frequentemente. Esse vídeo você pode ouvir ele várias vezes. Eu recomendo que uma vez, pelo menos por semana, você pare e pense onde é que eu tô indo. Quais são as coisas que precisam ser modificadas aqui. A minha rotina, eu tenho trabalhado muito na rotina nos últimos meses da minha vida, de ter aquela rotina que eu sei que eu vou ter essa mesma rotina daqui 10 anos. Eu vou acordar, vou fazer as mesmas coisas. Então eu tô enraizando aqueles hábitos saudáveis na minha vida, porque eu tô pensando daqui 10 anos. Como é que eu vou estar daqui 10, 20 anos? Não adianta eu ter o pensamento curto e pensar só agora, porque a nossa mente foi treinada para essa gratificação instantânea de hoje em dia. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, essa habilidade de se adaptar às mudanças. O último, que é o 7, é o estudo dos princípios como um todo. O estudo é estudar pensamento sistêmico, estudar estratégia, planejamento e ver como é que você vai executar, né? Eu acho que estudo dos princípios, eu não falei aqui da parte da execução, porque aqui a gente está falando de planejamento como um todo, mas quando muitos de nós estamos perdidos na parte da execução, executa, ação, 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 né? Principalmente pra gente que é workaholic, a pessoa trabalha e nunca para pensar na onde é que ela tá indo. A pessoa tem muitas pessoas que têm a habilidade de trabalhar duro, só que ela trabalha duro assim, por 5, 10 anos sem nunca pensar num planejamento pra vida dela. As coisas acontecem aleatoriamente. Então, às vezes, tá faltando... E aí isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que tá procrastinando, falta planejamento, falta energia. Eu não tenho energia pra fazer minhas coisas, eu procrastino, eu sou preguiçosa. E, na verdade, é porque falta planejamento. Porque, por exemplo, esse ano, se eu parar pra pensar no meu canal, eu quero gravar um vídeo por semana. Se eu pensar nos 56 vídeos por ano pra gravar... eu vou ficar assim, meu Deus do céu, muitos vídeos. Agora, se eu pensar, o vídeo dessa semana é sobre pensamento estratégico. E aí eu já começo a assistir conteúdo, já vou recolhendo informações e aí eu gravo vídeo. Então, é a mesma coisa, a gente tem sonhos grandes, principalmente se você é ambicioso, ambiciosa, você tem aqueles sonhos grandes, e aí vem a parte de você precisar fazer engenharia reversa de como é que você vai chegar naquilo. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque você vai se sentir sobrecarregado. Eu quero postar vídeos com a ajuda da inteligência artificial para fazer relatos psicodélicos, trip reports. Então, primeiro eu preciso criar o script do vídeo, depois eu preciso colocar no aplicativo onde vai sair lá com uma voz de alguém narrando, e aí eu preciso fazer... Então, eu preciso quebrar a meta em pequenos pedaços para executar. Então, muitas vezes a gente acha que não tem a energia para executar, mas é porque a gente não tem um planejamento. Você nunca parou para pensar na tarefa como um todo e quebrar a tarefa em 4 partes. Ok, pesquisar, depois traduzir pro português, depois colocar no aplicativo, depois criar uma imagem lá com o nome e aí postar. Então, precisa ser quebrado em pequenas partes. E aí a gente acha que não dá tempo. Não dá tempo porque a gente nunca quebrou nas tarefas pequenas para conseguir planejar o todo. E a gente tem muito tempo.
Eu quero terminar com isso. A gente tem muito tempo. Se você se planejar, se você criar uma rotina forte, você se priorizar, se você não entrar em nenhuma dessas ciladas aqui que eu falei no começo do vídeo, você tem muito tempo. E estratégia. Então, pensamento estratégico é uma qualidade que pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas. A maior parte das pessoas nunca parou para pensar aonde é que elas estão indo com a vida delas, e às vezes mesmo que elas estejam pensando, elas não têm os valores alinhados, porque como é que você vai traçar um plano para sua vida se você não sabe quais são os seus valores? E depois eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre os valores também, mas eu queria plantar essa sementinha de pensamento estratégico. Quem é você na fila do pão? Para onde é que você tá indo? O quanto de planejamento que você faz no dia a dia? E assim, não é um papel que você anotou, fez o planejamento do ano e aí largou o papel lá. Resto do ano o papel tá lá. Ou você fez um arquivo lá no computador, resto do ano, não. Planejamento, quais são as suas metas do ano, como é que você vai chegar lá, traça o plano. Passa tempo nessa parte de projetar a casa, do plano, só da planta, tá ali na planta. Primeiro é o sketch, né? Rabisco, rascunho ali, você tá rabiscando. Onde é que vai ficar o quê na minha vida? E aí depois que você vai começar a parte da construção, a parte de compra de materiais, mas passa esse mês de janeiro inteiro planejando a sua vida. Onde é que você quer chegar? O que você precisa fazer? Tem inteligência artificial aí hoje em dia. Eu joguei ontem no Grok, ChatGPT, não lembro, em como é que eu vou conseguir ler 24 livros no ano, que pra mim é um valor baixo, né, de um número baixo de livros, mas ainda assim também não quero colocar a meta lá em cima pra eu não conseguir alcançar. E aí a inteligência artificial me falou quantas horas por dia que eu vou conseguir ler, quantas semanas que vai levar, qual mais ou menos os livros que eu vou ler, quais são os livros que eu vou ler, né? Principalmente para mim, eu acho que é muito importante definir, porque eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quais são os meus focos esse ano? Então, pensamento estratégico, gente, pensamento estratégico. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que pensamento estratégico é a maior medicina para esse modo automático que a gente tá hoje em dia. Para realmente estruturar a nossa vida de uma forma que a gente esteja feliz com o que está acontecendo na nossa vida. Porque pensa em qual que é a consequência de se você não tiver esse pensamento sistêmico, esse pensamento estratégico, o que acontece na sua vida se você não tem estratégia, se você não tem um plano, né? Por exemplo, você tem um objetivo e você não tem um plano, é só um desejo. Uma coisa que passou na sua cabeça, eu queria isso, eu queria. Você nunca parou para pensar realmente qual seria o plano para você chegar lá. Então é só um desejo. O desejo qualquer pessoa tem. Agora um plano para executar e realmente chegar naquele objetivo, aí é outros 500. Então são várias vontades. Vontade qualquer um tem. Você tem um plano para isso que você quer? Você já traçou um plano, você já sentou, você já ficou ali contemplando como é que aquilo vai ser executado? Qual que é a melhor forma de executar aquele plano? Então, uma dos antídotos pra gente sair desse modo automático de hoje em dia é ter pensamento estratégico. E eu quero que você pense que até as pessoas que você acha que tem pensamento estratégico não tem. Não tem essa capacidade de dar um zoom menos na vida e ver pra onde é que eu tô indo, quais são os meus planos, quais são as minhas metas, aonde é que eu quero chegar, qual que é a minha visão. Né? Visão é muito importante. Eu tenho outro vídeo aqui onde eu falo sobre a importância de ter visão. Mas nas próximas semanas, muito provavelmente eu vou focar nessa parte de planejamento. Vou gravar um vídeo falando dos valores também, sobre as metas, de como tem as micrometas, tem as macrometas, tem metas grandes que eu quero. E até aquelas metas grandes, tem coisas pequenas que eu preciso fazer todos os dias para chegar naquelas metas grandes. E tem as metas pequenas, que são as metas diárias, assim, que eu preciso fazer, por exemplo, na minha saúde. Exercício físico. 5 vezes por semana, eu preciso ir pra academia. Então, é um objetivo que eu tenho no ano, e 5 vezes por semana eu preciso fazer aquilo. Então tem quebrar as metas, né? Se a sua meta é saúde, mas como é que isso vai funcionar? E aí também não for aquela de a pessoa começa sem planejamento nenhum. Eu quero ir 7 dias pra academia. Aí você fala, mas você vai pra academia já? Não. Aí você já vai começar com 7 dias, seu corpo vai ficar dolorido, você vai precisar tirar um dia de folga, não é sustentável. E a pessoa que entra no mundo da fantasia. Quando a gente não tem pensamento estratégico, você vive no mundo da fantasia.
achando que as coisas vão vir numa facilidade, gratificação instantânea e aquela... Nada acontece, porque está no mundo da fantasia, você nunca parou pra pensar, tá, será que eu consigo mesmo ir pra academia 7 dias por semana? E se eu conseguir ir 3 dias por semana? Saber as suas próprias limitações. Né? Se você tá na guerra ali, na batalha, você conhece o inimigo, você sabe que a sua limitação é, talvez eu só consiga ir 3 dias por semana. E é ok, começa assim. O ano que vem talvez eu vá 5 dias, talvez eu vá 7 dias por semana. Mas veja o que é sustentável pra você. É igual eu tomar o banho gelado, todo dia tomar banho gelado. Aí essa semana... eu fiz 5 dias na semana só, não dá, por mais que eu seja afobada, extremista, vamos todos os dias, não, Laísa, 5 dias por semana, então como é que isso vai funcionar? Alimentação saudável, não é não comer nada, tem um dia que você pode comer a comida que você quiser, então tudo é se conhecendo, né? Plantar a sementinha aqui pra você realmente conhecer o inimigo, que no final o seu maior inimigo é você. Você não tá onde você queria chegar por causa de você. Você é o seu maior inimigo. Não adianta entrar no vitimismo. Então, eu acho que para ter pensamento estratégico é necessário ter autorresponsabilidade também. E é isso, o vídeo de hoje é isso. Me deixem seus comentários aqui embaixo. Perguntas se vocês tiverem ou insights que vocês tiveram sobre pensamento estratégico. E se você tiver com ansiedade, respira fundo. Eu tenho experienciado bastante ansiedade também, porque eu tô planejando não só o ano, meus próximos anos, aonde é que eu tô levando, né, o meu business e tudo. Então, acolhe essa ansiedade e veja que é normal, que todo mundo tem essa ansiedade, porque se não tivesse essa ansiedade, todo mundo já tava planejando, já tava onde queria estar. E o fato é que a maior parte das pessoas não tem pensamento estratégico. Então, você tem, você já tá consciente, escuta esse vídeo quantas vezes forem necessárias e traga esse planejamento para sua vida. Traga esse planejamento. Esses dias eu conheci um cara, fui num date com ele, e ele falou assim, eu tenho uma lista de objetivos, 3 folhas, eu já tô na metade. Aí eu fiquei pensando, né, e aí ele tava falando que gosta de ler biografias. Aí eu fiquei pensando no Einstein, no Terence McKenna, no tanto de homem, assim, que eu sigo, que eu admiro. Eu nunca nem ouvi falar da mulher do Einstein. O Terence McKenna, eu acho que ele foi casado 3 vezes, nunca nem ouvi falar da mulher dele também. E aí, principalmente nós mulheres, né, finalizar, que agora o meu trabalho é mais focado em mulheres, a gente sempre fica nas sombras. O tanto na minha vida que eu já me dediquei pra homem, pra cuidar de homem, pra nutrir homem, pra estar ali pra homem, pra me doar, ou pra família, ao invés de pensar em mim. Então é muito necessário nós, mulheres, né, que a gente tem mais o pensamento abstrato, mais emotivo, assim, ter pensamento estratégico pra gente chegar onde a gente precisa chegar. Principalmente se o objetivo do seu trabalho é servir a sua comunidade, servir as pessoas em volta de você. É necessário que você tenha esse pensamento estratégico, é necessário que você seja mais prática, é necessário que você traga essa estrutura. O que é pensamento estratégico se não é uma estrutura de vida, uma rotina ali do que é que eu vou fazer todos os dias. E aí vem, né, o diabo tá no ócio, naquele... sabe tem aquelas 2 horas ali, mais tarde, que eu tenho livre. O que você vai fazer nessas 2 horas, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, assim... não deixa esses vãos na sua vida, porque às vezes quando você deixa esses vãos sem planejamento nenhum, é ali, né, que triunfa a distração, a falta de foco, pessoas erradas na sua vida, coisas aleatórias que você tá fazendo, sem intenção nenhuma. Tudo que a gente tem hoje em dia é a nossa intenção e a nossa atenção em tudo que a gente faz, né? Então, onde é que tá a sua intenção? Por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo? Cada coisa que você faz precisa ter uma intenção, porque no final você tá pensando na figura geral, na estratégia. E é isso, então vou continuar falando mais 1 hora. Um beijo, gente, até a próxima!